Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa situação política que, olha, deu o que falar lá em Alagoas recentemente. Envolve um partido com muita história, o MDB, e uma proposta de emenda à Constituição, a tal da PEC da blindagem. Parece que o clima esquentou por lá. Para entender o que aconteceu, a gente tem aqui um artigo da Tribuna do Sertão, que saiu também na Rádio Cacique FM, e olha só, uma cópia do comunicado oficial do MDB de Alagoas mesmo. Nosso objetivo aqui é investigar esse conflito dentro do partido, sabe? Entender por que eles foram para cima desses dois deputados federais e o que essa PEC realmente quer dizer. Vamos tentar desvendar isso. O começo de tudo, o que acendeu o pavio mesmo, foi a votação lá na Câmara dos Deputados. Foi na terça-feira, dia 16 de setembro de 2025. Nesse dia, aprovaram a PEC da blindagem. E aí, pronto. A coisa pegou fogo em Alagoas. Exatamente. E essa PEC, pelo que as fontes indicam, mexe num vespeiro, né? Que são as prerrogativas parlamentares. A proposta que passou na Câmara, ela busca impor limites, condições mais rígidas, sabe? Para abrir processos criminais contra deputados federais e senadores. E não só isso, também dificulta mandar prender esses parlamentares. Dificulta como? As fontes explicam melhor essas restrições? Dão detalhes? O artigo não entra muito nos detalhes técnicos, assim, de como exatamente dificulta, mas deixa claro que o objetivo é esse: criar mais uma camada de proteção legal. Menciona que precisaria, por exemplo, de autorizações ou trâmites mais complicados antes de um parlamentar virar alvo de certas ações na justiça, ou de medidas como a prisão. A ideia central é essa mesma: restringir processo e prisão. Entendi. É uma mudança, digamos, considerável nas regras do jogo para eles lá no Congresso. E como você disse antes, o artigo lembra que isso passou na Câmara, mas ainda tem o Senado pela frente, né? Isso, precisamente. A aprovação na Câmara foi, digamos, o primeiro round importante. Mas a PEC ainda tem que passar por todo o processo no Senado Federal. Vai para a comissão, votação em plenário, enfim. Só depois disso é que poderia virar parte da Constituição. Então, a briga em torno dela está longe de acabar. Mas olha, só a aprovação na Câmara já foi o bastante para gerar essa reação forte que a gente está vendo lá em Alagoas. E que reação foi essa? O que o MDB de Alagoas fez na prática? Bom, aí a gente chega no X da questão. A executiva estadual do MDB de Alagoas, que é presidida por uma figura bem conhecida nacionalmente, o senador Renan Calheiros, não deixou barato não. Eles se reuniram e, bateram o martelo. Aplicaram uma advertência formal a dois deputados federais do próprio partido, o Rafael Brito e o Isnaldo Bulhões. Uma advertência formal, nossa. Isso, dentro da estrutura do partido, costuma ser algo sério, né? Parece que sim. E o motivo, segundo o artigo lá da Tribuna do Sertão, é bem direto. Os dois deputados, o Brito e o Bulhões, votaram a favor da PEC da blindagem lá em Brasília. Um voto que claramente não agradou nem um pouco a cúpula do MDB alagoano. E essa discordância não ficou só, digamos, nas conversas de corredor, né? O MDB de Alagoas fez questão de botar no papel e divulgar. A gente tem acesso a essa nota oficial. E ela, olha, diz muito sobre como a direção estadual pensa. O documento que o senador Calheiros assina não poupa palavras para justificar a advertência. É mesmo. O que ele diz? Como eles argumentam? Ele vem todo naquele formato de considerando, sabe? Que vai construindo o raciocínio. Logo de cara, eles puxam o histórico do partido. Vou citar uns trechos aqui da imagem do comunicado. Considerando que o MDB é o principal partido responsável pelo resgate da democracia brasileira. Veja só o peso disso já no começo. Nossa, realmente. Estão jogando a identidade histórica do partido na mesa logo de cara. Forte. Exato. E continuou. Considerando que o MDB foi protagonista da Constituição Cidadã de 1988 e de seus princípios democráticos, e aí vem um ponto que parece central na justificativa, considerando nosso compromisso permanente com o fortalecimento do partido no Brasil e em Alagoas, que não admite erosão das instituições democráticas. Essa frase é chave. Não admite erosão das instituições democráticas. Isso é pesado.
Então, eles estão dizendo que o voto dos deputados a favor da PEC vai contra esse compromisso todo. É isso. Exatamente essa ligação que eles fazem, de forma bem explícita. Tanto o artigo quanto o comunicado oficial deixam claro. Na visão da executiva do MDB de Alagoas, a PEC da blindagem é justamente isso, é uma medida que fragiliza o sistema democrático e o papel institucional do Congresso Nacional. O argumento é que votar a favor disso não combina com a história do MDB, com o papel que o partido teve lá atrás na luta contra a ditadura, na Constituinte de 88. A advertência, então, é apresentada quase como uma defesa desses princípios que fundaram o partido. Interessante como eles usam o peso da história do MDB como argumento principal para repreender os deputados, né? Não é só uma discordância política do momento. Eles colocam como uma questão de princípio fundamental do partido, quase uma traição ao legado. Precisamente. O tom do comunicado é bem solene e busca claramente traçar uma linha, tipo, disso aqui a gente não abre mão. A repetição dessa frase sobre não admitir a erosão das instituições democráticas só reforça a mensagem. É um posicionamento muito claro para todo mundo ver e, claro, um recado direto para os próprios filiados. E sobre a medida em si, a tal advertência. O que isso significa na prática, hein? É mais um puxão de orelha público ou chega a ter consequências reais para os deputados dentro do MDB? O artigo explica que a advertência é uma medida disciplinar mesmo, prevista lá no Estatuto do MDB. É uma das ferramentas formais que o partido tem para lidar com o que eles consideram infração dos filiados. Geralmente nos estatutos de partido tem uma escadinha de punições, né? Pode dar advertência, passar por suspensão de direitos no partido, até chegar na expulsão, que é o mais grave. Ah, então a advertência seria tipo o primeiro degrau dessa escada. Provavelmente. Embora não seja a medida mais drástica, como expulsar alguém, não deixa de ser uma sanção formal, sabe? Fica registrada, marca o deputado. O que é fascinante aqui é que essa atitude torna pública, oficializa uma divergência interna que talvez pudesse ser resolvida de outro jeito, mais discretamente. Ao escolher a advertência formal, a direção do MDB alagoano está sinalizando que o assunto foi sério bastante para merecer um registro disciplinar. E isso acaba expondo uma rachadura, não é? Pelo menos nesse diretório de Alagoas, entre o que a liderança pensa e o que os representantes em Brasília fizeram. Sem dúvida alguma. Expõe essa tensão de forma muito clara. Partidos grandes como o MDB, muitas vezes têm várias correntes de pensamento lá dentro. Mas aplicar uma sanção formal, mesmo que seja só uma advertência, mostra que para a liderança estadual em Alagoas, aquele voto na PEC passou de um limite aceitável. É uma tentativa de impor disciplina num tema que eles acham muito sensível. E por que essa sensibilidade toda com essa PEC? O artigo até comenta que ela é impopular. Sim, a fonte aponta isso. Diz que a proposta gerou muita controvérsia, que não foi bem recebida por setores da sociedade civil e até por uma parte da classe política. Essa ideia de ampliar proteção legal para parlamentar, a tal blindagem, mexe com um ponto sensível para a opinião pública, que muitas vezes critica os privilégios dos políticos e defende que todo mundo tem que ser igual perante a lei. Então, essa ação do MDB de Alagoas pode ser lida também como uma jogada política da liderança estadual, uma estratégia. É uma leitura possível, sim, e bastante plausível, eu diria. Ao dar essa advertência nos deputados que votaram a favor, a direção do MDB alagoano, com o Renan Calheiros à frente, se posiciona publicamente contra uma medida que pode pegar mal. Isso pode ser interpretado como uma forma de demarcar um espaço ideológico, de reforçar a imagem do partido, pelo menos ali no Estado, como defensor da ética, da democracia, e talvez até se proteger de críticas futuras por causa dessa PEC. Faz sentido, faz sentido. E o artigo também fala num clima de forte tensão no Congresso Nacional, por causa dessa PEC. Essa advertência lá em Alagoas se encaixa nesse cenário maior, então. Totalmente. O episódio de Alagoas não é um raio em céu azul, Ele é um reflexo bem localizado dessa tensão maior que tomou conta de Brasília depois da aprovação da PEC na Câmara. A proposta mexe com estruturas de poder, com a relação entre judiciário e legislativo, com a imagem dos políticos perante a sociedade. Então a reação do MDB alagoano é parte dessa dinâmica nacional complexa.
Mostra bem como uma decisão tomada em Brasília pode ter eco imediato e forte nas bases do partido nos estados. Certo. Então, se a gente tenta juntar as peças, por que essa briga interna no MDB de um estado, Alagoas, sobre uma PEC que ainda nem virou lei? Por que isso deveria interessar pra gente, de modo geral? Qual a relevância disso tudo? Da nossa política. Primeiro, ela mostra de forma bem concreta aquele debate que nunca acaba sobre imunidade parlamentar. De um lado, a ideia de proteger o mandato, a liberdade do parlamentar para não sofrer perseguição política. Do outro, aquele princípio republicano básico. Todo mundo é igual perante a lei, todo mundo tem que responder por seus atos. A PEC da blindagem claramente pende mais para o primeiro lado, né? E a reação do MDB alagoano representa uma força puxando para o outro lado, pedindo limites para essa proteção. É a velha tensão entre prerrogativa e responsabilidade. Sempre ela. Exatamente. E esse episódio mostra como essa tensão aparece na prática, dentro da estrutura de um partido. Em segundo lugar, revela o poder e o papel das lideranças partidárias nos estados. A gente vê o Renan Calheiros, uma figura com muita história e influência, usando a presidência do MDB de Alagoas para tentar enquadrar os deputados federais do partido, impondo uma visão sobre os princípios do MDB. Isso mostra que a dinâmica partidária não é uma coisa só vinda de cima para baixo. As direções estaduais podem ter voz ativa, podem até punir seus representantes em Brasília, o que nem sempre fica tão claro para a gente. E você falou dos cálculos políticos também. Sim, em terceiro lugar, não dá para ignorar a dimensão estratégica, né? Política é feita de gestos, de símbolos, de posicionamentos. Ao advertir os deputados, a executiva do MDB não está só aplicando o estatuto. Está mandando uma mensagem. Pode ser para a base do partido, para o eleitorado de Alagoas, para outros políticos no cenário nacional, ou um pouco de tudo isso. É uma forma de se diferenciar, de construir uma identidade para o MDB de Alagoas naquele momento, talvez até se antecipando a um desgaste que a PEC pode causar no país todo. Entendi. É uma ação com várias camadas, então. Tem a ver com princípios, com disciplina interna e com estratégia política. Faz sentido. Exatamente. E mostra como um evento que parece localizado lá em Alagoas pode espelhar e até influenciar debates muito maiores sobre democracia, representação e como as nossas instituições funcionam aqui no Brasil. Ok, acho que conseguimos desvendar bem essa situação, né? Vamos só recapitular rapidinho os pontos principais que a gente tirou das fontes. A executiva do MDB de Alagoas, liderada pelo senador Renan Calheiros, deu uma advertência formal para os deputados federais Rafael Brito e Isnaldo Bulhões. Correto. E o motivo principal foi o voto deles a favor da PEC da blindagem lá na Câmara. O argumento da direção estadual, está lá no comunicado oficial, é que essa PEC enfraquece a democracia e o Congresso, e que isso vai contra o legado histórico do MDB, que eles se orgulham no papel na redemocratização, na Constituição de 88, foram bem claros em rejeitar qualquer erosão das instituições democráticas. Vimos também que a PEC em si quer restringir a abertura de processos criminais e prisões contra deputados e senadores, e que ela ainda tem que passar pelo Senado. E que essa advertência, apesar de não ser a punição máxima, é uma medida disciplinar que existe no Estatuto do Partido. E, fundamentalmente, que esse episódio todo em Alagoas não está isolado. Ele mostra tensões dentro do próprio MDB, reflete a polêmica nacional e a forte tensão no Congresso por causa dessa proposta. E se encaixa naquele debate maior sobre os limites da imunidade parlamentar versus a responsabilidade de todo mundo perante a lei, além de mostrar o jogo político das lideranças nos estados. Perfeito. Acho que deu para ter uma análise bem completa do cenário que as fontes apresentaram para a gente. E talvez, sabe, para fechar, vale a pena pensar um pouco em como esse caso de Alagoas resume uma dinâmica que a gente vê em muitas democracias. Existe sempre uma busca por equilíbrio, muitas vezes tensa, né? Entre proteger a função do parlamentar, garantir que ele possa debater, votar livremente, sem medo de retaliação indevida, e garantir que ninguém, nenhum deputado eleito, esteja acima da lei. A PEC da blindagem e a reação do MDB alagoano são só mais um capítulo dessa busca constante por equilíbrio, onde cada um puxa a corda para um lado. Essa ideia do equilíbrio é boa. E pensando para frente, com base no que a gente viu, fica uma pergunta no ar, né? O comunicado do MDB de Alagoas foi muito firme em se colocar contra a tal erosão das instituições democráticas. Isso faz a gente pensar
que outros tipos de votação ou de posição política poderiam daqui para frente ser vistos pela direção estadual como motivo para uma sanção parecida. Onde mais eles vão traçar essa linha no chão? E outra ponto a solto interessante é pensar na tramitação da PEC lá no Senado. Como será que as diferentes alas do MDB no nível nacional, porque certamente existem, vão se comportar? Será que a posição firme do Diretório de Alagoas, liderado por alguém influente como Renan Calheiros, vai ter algum peso nessa discussão nacional? Ou a gente vai ver o partido dividido também lá na Câmara Alta? São perguntas que ficam aí, né? E que vale a pena a gente acompanhar de perto. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.